Tá aí, abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, primeira carta, na Bíblia Sagrada, abra aí, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 e do versículo 2. Diz assim a santa palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Uau! Pedro já começa aqui, não só nesses dois versículos, não só se identifica, como também identifica para quem ele está escrevendo. Assim como Paulo, quando escreve a Coríntios, a primeira carta, o primeiro destinatário são aqueles irmãos de Corinto. Assim como ele escreve para Éfeso, assim como ele escreve para Filipenses, enfim, há uma primeira carta. Por isso que é muito bom a gente compreender o que é que está acontecendo com eles, com aquela igreja, com aquela situação toda, para que a gente possa ir apreendendo essa verdade, essa palavra. Bom, olha o que olha como Pedro apresenta os seus, a quem a sua carta é destinada. Na verdade, é uma carta bastante aberta. É bem provável que essa carta já saia com cópias, né? É bem provável que essa carta já saia para atender a vários, porque cada um é uma região, né? E ele fala assim, ele fala logo de cara, forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Alguns comentaristas vão entender quando ele fala sobre os forasteiros na dispersão, que Pedro está logo de cara escrevendo para pessoas que são da nacionalidade judaica, que se converteram, e por causa das lutas, de perseguição, de dificuldades, a igreja se dispersou. E esses irmãos se espalharam. Bem verdade que a gente vê lá em Atos capítulo 8, deixa o dedinho em Pedro, aliás, vamos para Atos capítulo 8, é melhor para a gente agora. Vá a Atos capítulo 8, depois da perseguição, do martírio de Estevão, houve uma grande perseguição. E a igreja toda que estava em Jerusalém, aliás, só tinha igreja em Jerusalém, essa igreja se dispersou. Essa igreja era composta por quem? Ora, era composta de judeus que estavam em Jerusalém. Abra lá, Atos 8. Diz lá, ó. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Só tinha igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Todos foram dispersos. Espalharam. Ó, versículo 4. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte, pregando o evangelho, a palavra. Aí diz que Filipe desceu para Samaria. Mas diz também que alguns chegaram a Damasco, na Síria. E é para lá que Saulo está querendo ir para perseguir. E é nesse caminho de ida para lá que Saulo vai ter o encontro com a luz. Então, a igreja se dispersou. E não era uma igreja de pouquinhos irmãos. Essa igreja devia ter para mais de 10 mil. Por mais de 10, muito mais de 10 mil pessoas. Porque diz que quando Pedro prega, né, você sabe que o primeiro ajuntamento tinha 120 pessoas. Né, quando o Espírito do Senhor desce. Pentecoste, a comunidade da igreja era de 120 pessoas. O Espírito Santo é derramado. Pedro vai pregar
como um alerta, porque o pessoal estava dizendo, isso aí é uma babaqueira, isso aí é o pessoal que está bêbado, esse mover aí, porque imagina, o pessoal estava reunido no cenáculo, e aí 120 pessoas, a casa cheia, mas aí e apareceram 120 línguas como que de fogo, e vieram e pousaram sobre cada um dos que estavam presentes. E todos passaram a falar em línguas e começaram a engrandecer o nome do Senhor e começaram a glorificar o nome do Senhor. E eles estavam reunidos então num lugar que cabia 120, mas logo o espaço ficou pequeno. Porque eles vão falando e glorificando a Deus, e aquilo vira um alvoroço em Jerusalém. Então é como se começa em Jerusalém, mas eles não podem mais ficar parados. Agora eles estão cheios do Espírito Santo. Não é uma reunião que fica apenas num prédio e a gente diz, o culto hoje foi maravilhoso. Não, o culto quando é maravilhoso mesmo, isto é, o culto quando ele é dominado, cheio do Espírito Santo, ele extravasa as paredes, né? Ele extravasa, ele ultrapassa os limites. É o que acontece em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, eles estavam reunidos, 120 pessoas, e aí o Espírito Santo cai, é aspergido, derramado sobre eles, e aí, olha que coisa fantástica, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles língua como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então eles estavam no lugar que cabia a 120 pessoas. Veio aquele som, não vento, um som como que o de um vento. E veio línguas, não de fogo, mas como que de fogo, e pousou sobre cada um, e capacitou a eles a falar o que eles não sabiam falar. A gente, lendo Atos, descobre que pelo menos umas 16 nações linguísticas foram identificadas por Lucas, né? Lucas, quando escreve, ele conseguiu identificar. Ele faz uma lista. No versículo 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, de Cirene, romanos. Então tinha línguas, tinha gente que falava a língua latina, tinha gente que falava a língua do Egito, de Cirene, de Ponto, de Capadócia, da Ásia Menor, onde é a Turquia hoje. Então, de cada um desses lugares. E eles começaram a falar, eles foram tomados ali no cenáculo, vamos dizer assim, no lugar que comportava 120 pessoas, mas logo eles extravasaram. E eles saíram pela rua, eles saíram pela cidade, eles saíram falando. Né? Diz o versículo 12, todos atônitos, perplexos, e interpelavam uns aos outros, o que quer isso dizer? Então eles saíram pela rua. O culto, quando ele é cheio, isto é, quando o Espírito Santo fala, age, derrama na vida das pessoas, isso não pode ficar para dentro, isso não pode ficar fechado. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então o verdadeiro avivamento não é um avivamento que é feito no lugar fechado, pode até acontecer, mas ele não fica no lugar fechado, ele extravasa, ele vai, ele ultrapassa, ele atropela, né? Atropela de tal maneira que quando Pedro prega, quer dizer, veja o que eu estou falando, se ele tivesse ficado lá quietinho, com as suas janelas trancadas, as suas portas trancadas, como era o medo que eles tinham, se eles tivessem continuado lá trancados, horas, Pedro ia pregar para quem? Quem é que ia chamá-los de embriagados? Não. E quando Pedro pregasse, quantas pessoas se converteriam? Porque teriam que caber dentro do salão onde eles estavam. Não, aquilo ultrapassou. Tanto é
que quando Pedro levanta a sua voz, no versículo 14, ele diz: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz os advertiu. A pregação de Pedro é uma advertência, não é? Varões, judeus e habitantes de Jerusalém, habitantes de Jerusalém, o derramado Espírito quebrou as paredes. E quando Pedro faz o apelo, uau, 3.000 pessoas, 3.000 pessoas. Olha aí, isso está no versículo de número 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis a dádiva, o dom, o presente do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Opa, fazemos parte, estamos dentro, né? Estamos dentro do pacote, o pacote nos alcança, não é? É para nós também, não só para aqueles irmãos daqueles primeiros dias, não só naquele primeiro dia, mas para nós também, para quantos o nosso Deus chamar. Interessante a expressão. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava dizendo: salvai-vos desta geração má. Já naquela época. Hoje o pessoal fala assim: o mundo está perdido, pastor. Não, o mundo sempre esteve perdido. Ah, pastor, mas está piorando. Eu concordo, está piorando. Não é? Parece que é aquele ciclo que está se fechando. Não é? O povo vai se corrompendo de tal maneira que chega um momento de crise. Né? Um momento de crise como Sodoma e Gomorra. Não é? Como a queda do Império Medo-Persa, a queda do Império Babilônio, a queda do Império Grego, a queda do Império Romano, a queda, porque é um ciclo que se fecha na imoralidade, na indecência, e aí algo acontece. Nós estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, no período em que há de se multiplicar a ciência, há de multiplicar também o afastamento, a iniquidade vai se multiplicar e vai esfriar o amor. Por isso que Jesus diz: quem perseverar até o fim, Mateus capítulo 24, né? A iniquidade vai aumentar, o amor vai se esfriar por causa disso, mas quem perseverar até o final será salvo, porque o evangelho vai ter que ser pregado a todas as nações, não é? Todas as nações. Nós estamos aqui como missionários espalhando o evangelho para que o evangelho seja proclamado, esse evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Então virá o fim, ou então toca a trombeta, ou então novos céus e nova terra onde habita a justiça. Sim, é isso que nós esperamos. E aí diz o texto: com muitas outras para Deus testemunho, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Então a igreja estava de Jerusalém, estava assim, crescendo nesse afã, nesse trabalho maravilhoso. Pedro, no capítulo 3, e João vão caminhando para o templo e tem um paralítico, e ele diz: nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí aquele homem salta, pula, e ele está preso na sua doença, mas agora ele não está mais, Consequência disso, Pedro e João são conduzidos pela força ao Sinédrio, e eles são ameaçados, e eles estão ali, não podem matar, não podem bater, não podem aprisionar, mas podem ameaçar, e ameaçaram. Isso é o mesmo grupo que matou Jesus, ou melhor, é o mesmo grupo que ameaçou, prendeu e entregou a Pôncio Pilatos. É o mesmo grupo. E aí eles são ameaçados. Mas agora esse grupo, esses irmãos, eles estão cheios de coragem. Olha que Pedro, quando ele tem que pregar, ele fala na cara dura. E Pedro fala isso na cara dura. E o número
de pessoas que se converteram por causa do milagre do paralítico. Diz lá no versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Presta atenção, aqui diz que tem 5.000 homens. Aqui não está falando de crianças, nem está falando de mulheres. Ora as bolas, se temos 5.000 homens, e é de supor que tenha muito mais mulheres, então por baixo tem também 5.000 mulheres, por baixo. A igreja já tem aí 10.000 pessoas. Né? 10.000 pessoas. A igreja está crescendo. E Pedro agora, cheio de coragem, ele prega, e quando ele é ameaçado, ele julgar se é justo, obedecer a vocês ou obedecer a Deus. Então, Pedro agora está cheio de coragem. É diferente daquele Pedro que há poucos dias atrás, um pouco tempo atrás, sei lá, talvez uns meses, é aquele que disse que ia jamais abandonar e negou 3 vezes. E negou 3 vezes. Ele está querendo compartilhar com esses forasteiros, essa igreja que surgiu em Jerusalém e que por causa da perseguição espalharam para tudo quanto é lugar. Espalharam. É primeiramente para esses irmãos que Pedro está direcionando a sua carta. Mas que bom que ela foi preservada e tantos outros, porque ela chega para mim, chega para você. E a palavra não volta, a palavra não muda, mas a gente pode ser enriquecido e aprender com elas. Nesta noite eu quero voltar um pouquinho ao Pedro, que está nesse processo, né? Acabamos de ler aqui em Atos que ele se levanta cheio do Espírito Santo e com autoridade ele adverte. 3.000 pessoas se convertem. Depois ele indo para o templo com autoridade, vê um paralítico que pede uma moeda lá, dá um troquinho, e ele diz, não tenho ouro e não tenho prata, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e depois prega, e o número cresce, sobe para 5.000 homens. Uau! Que diferença desse Pedro, que fala na frente do Sinédrio, em vez de estar escondido, negando, ele agora fala ousadamente acerca de Jesus, do Nazareno. Ele fala com veemência. O que mudou no Pedro? Como foi esse processo de transformação? Eu conheço um monte de crentes, e eu sou um deles, que já muitas vezes já falei, Senhor, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho medo de falar de Jesus, eu fico assim receoso de evangelizar, eu fico receoso de compartilhar, aliás, até para distribuir uma literatura e convidar as pessoas para vir à igreja. Como eu já fiz vergonha, e não conta para ninguém não, mas de vez em quando eu ainda faço vergonha. Porque era para nós sermos muito mais ousados, muito mais ativos. O que é que mudou em Pedro? Como foi essa mudança? Que nós precisamos também dela. Porque assim como Pedro fala, e fala para nós, fala para os forasteiros, nós também somos forasteiros. Aliás, tem um hino de Salzinho que é mais ou menos assim, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Eu estou aqui, eu estou forasteiro. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é lá. A nossa vida é lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós o amamos, você o ama, então a nossa vida é lá, a nossa pátria é lá, a nossa casa é lá. Ele tem preparado para todos nós. Que coisa maravilhosa, onde vamos reunir todos e onde vai habitar justiça, que é um grande problema aqui no nosso país. Não é? Mas nós vamos habitar onde tem justiça. Só Jesus, só Deus. O que aconteceu? Como foi isso? Como foi esse processo de transformação? Para que nós também possamos passar por ele. Bom, eu queria que você observasse
um pouco aqui na vida de Pedro. Você já reparou, e eu já mencionei em outros nossos estudos, que Pedro sempre ele é o atirado, ele é o cara que mais aparece, ele é o cara que mais fala, às vezes, tonterias e às vezes também acerta. Nós já falamos aqui que quando Jesus está caminhando e o pessoal pergunta: quem diz o povo que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o próprio Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que revelou, foi meu Pai. 5 minutos depois, Jesus está continuando perguntando: e vocês, o que dizem que eu sou? E tal, Pedro acerta. Depois Jesus fala: olha, eu vou subir, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser preso, lá eu vou ser condenado, vou ser crucificado, etc, e vou morrer. E aí Pedro, o mesmo Pedro, chama Jesus do lado e diz: tem dó de ti mesmo, Senhor, pensamento positivo, isso não vai acontecer com o Senhor, jamais já se viu, o Senhor é o Cristo, onde já se viu isso? Não. Quer dizer, Pedro não compreendia a extensão de ser o Cristo, aquele que veio para dar a vida. E aí Jesus vai dizer uma palavra dura para ele: arreda Satanás. Ali Pedro está sendo tá no processo de aprendizado, não é? Porque ele aprende também com os erros. Eu acho que é importante a gente pegar isso de Pedro. E é importante a gente pegar para nós, sabe? Deus não desiste de Pedro, porque Pedro erra. Não, Deus não desiste. Deus trabalha. E Pedro aprende com os erros. Preste bem atenção no que eu estou falando. Nós precisamos aprender. A gente tem errado? A gente pode errar? Não, que horrível errar. Que horrível a gente tropeçar. Que horrível a gente cair. Que horrível a gente errar o alvo. Que horrível. Que coisa ruim. Que coisa ruim você falar assim para Deus: Senhor, eu nunca mais vou cometer esse pecado. E de repente, pum, comete. Que coisa horrorosa. Mas Pedro está aprendendo com seus erros. Quando Jesus puxa a orelha de Pedro, Pedro, opa, peraí, deixa eu aprender com isso. E Pedro, no processo de aprendizado, Pedro é um cara que é o cara do 3, né? É o cara do 3. Aí tem aquela cena em que ele diz assim para Jesus: Senhor, jamais vou te negar, jamais vou te negar. E Jesus diz: hoje o galo não canta sem que você me negue 3 vezes. E aí, dito e feito, não é? Pedro segue Jesus à distância, Pedro começa a ficar no foguinho dos amiguinhos lá da cidade, da casa do Caifás, ele fica à distância, Jesus fica lá no lugar frio, sofrendo, apanhando, mas ele não se apresenta. E aí alguém pergunta: você tem cara de crente? Ele falou: eu não. Não, você tem boca de crente, você fala igualzinho, até o seu linguajar é diferente. Você mudou, antigamente você falava um monte de palavrão, um monte de coisa. Opa, peraí. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, varoa. Ô varão, cuidado com o que você fala. A boca fala o que o coração está cheio. Se eu estou cheio de Jesus, cuidado com essas palavras que o mundo acha que é normal, e a gente vai também. Alô, cuidado. Pedro começou a praguejar e falar besteira. Pedro se afastou 3 vezes, negou. Quando ele nega, o galo canta. E aí Lucas diz que ele chora, ele vai chorar, porque os olhos de Jesus se encontram com o dele, e aí ele diz que ele vai chorar amargamente. E ele deve ter passado então a noite chorando de sexta-feira, a morte de Jesus, o sábado chorando. Ele deve ter chorou amargamente. Já chorou amargamente? Já chorou amargamente? Já chorou como quem reconhece as suas mazelas, as suas coisas que você fez de errado? Arrependimento. Quando ele está falando, quando o pessoal lá de Atos pergunta: o que faremos, irmãos? E ele diz: arrependei-vos. Eu acho que quando ele diz essa expressão, arrependei-vos, ele está pensando nas lambanças que ele aprontou também. E aí ele dá peso à palavra arrependimento, arrependei-vos, porque arrependimento tem um quê de eu sei a miséria que eu sou, eu sei os erros que eu pratiquei, eu tenho noção dos meus pecados. E veja, ele está falando exatamente de terem matado a Jesus, de terem crucificado a Jesus, e ele negou.
Não é? Ele também participou do negócio e ele chorou amargamente. E ele está dizendo para aqueles irmãos: arrependei-vos. Você tem que ter consciência de que aquilo que você faz, os pecados que a gente comete, os erros que a gente pratica, a gente afeta. Foram os nossos pecados que aprisionaram Jesus na cruz. Foram os nossos pecados que levaram a Jesus para a morte. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. São os nossos pecados. E não adianta generalizar, não. Você tem que dizer, dar o nome aos bois, os teus pecados. E aí você chora e arrepende. E o arrepender, a palavra arrependimento tem um quê de tristeza, de choro, mas tem um quê como é que é o nome? De esperança, né? Tem um quê de esperança, tem um quê de não derrota, tá? Eu não presto, eu pequei, mas Ele me amou. Ele deu a sua vida por nós. Então o arrependimento é um processo de dor amarga e ao mesmo tempo de esperança viva, não é? Arrependei-vos. É essa expressão que Paulo, ou melhor, que Pedro fala para aqueles homens. Que faremos? Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Cada um de vós, vamos mudar essa história. Vamos começar uma nova história. Vamos começar uma história nova. Você se arrepende e agora você é lavado, né? É a simbologia do batismo, né? Você é lavado. Arrependei-vos e agora começa a viver para Ele, por Ele, para Ele, por meio dele, né? Batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. É o mesmo sangue que é derramado, arranca os nossos pecados, e mais ainda, o próprio Espírito vem com o seu bálsamo, e vem com a sua capacitação, vem com o seu poder, e vem fazendo com que o povo que tinha outrora medo, agora fala com autoridade. Então, Pedro está aprendendo. E é interessante que no processo de aprendizado, você lembra, Jesus chama Pedro lá na beira da praia, e Jesus chama Pedro e diz: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Pedro diz: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes. Né? 3 vezes o processo, 3 vezes o aprendizado, 3 vezes esse aprendizado, para que Pedro vai se tornando o apóstolo que ele tem que ser. É interessante, porque quando você pega aqui em Atos dos Apóstolos, Jesus subiu e Pedro ainda está no processo de aprendizado. Pedro está cheio do Espírito, mas ainda está num processo de aprendizado. Porque você sabia que nenhum dos apóstolos, até aquela época, de fato entendia a extensão do amor de Deus. Os apóstolos, eles ficaram admirados, sim, de que Jesus havia morrido por eles, pecadores. Mas sabe, eles estavam regionalmente locados e ligados a apenas o ser judeu. Eles achavam que o evangelho era apenas para o judeu. Quando João vai escrever lá na frente, o famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, Pedro não entendia esse João 3,16. Talvez o máximo que Pedro entendesse era que Deus amou o mundo judaico. Deus amou o povo judeu. O povo judeu. E aí Pedro e com todos os apóstolos, eles estão limitados à questão judaica. Tanto é que a igreja, depois que o Espírito Santo é derramado, a igreja de Jerusalém só fica em Jerusalém. Capítulo 3, só fica em Jerusalém. Capítulo 4, só estão em Jerusalém. Capítulo 5, só estão em Jerusalém. Capítulo 6, só estão em Jerusalém. E você pensa que aqui é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Não, passaram-se dias, meses, anos. Do capítulo 2, descido do Espírito Santo, até o capítulo 6, passaram-se anos.
E a igreja continuava apenas em Jerusalém. Uma igreja maravilhosa, mas uma igreja sem visão missionária. A igreja de Jerusalém é maravilhosa, porém, sem nenhuma visão missionária. Nenhuma. Só em Jerusalém. Quem quiser que venha para mim. É aqui, a cidade. Eles não conseguiam entender a dimensão do espalhar, a dimensão do crescer, desse ser forasteiro em terra estranha, de anunciar o evangelho por todo lugar. Eles não compreendiam isso. Veja, na carta, Pedro está escrevendo aos forasteiros, em ponto. Tudo fora da Judéia, tudo fora. Tudo espalhados, todos espalhados, dispersos. Quando é que eles dispersaram? A gente já falou, em Atos 8. Porque até o capítulo 8, a igreja está só em Jerusalém. A igreja de Jerusalém não tem visão missionária. Oh, que igreja maravilhosa. Né? A sombra de Pedro curava. Quem é que queria sair daquela igreja? Né? Oh, tudo era distribuído entre todos os irmãos. Ninguém passava ou tinha necessidade. Que maravilha. Quem quer sair de um lugar desse? A minha igreja, pastor, é tão boa. A minha igreja, eu amo tanto a minha igreja aqui a sua. Aí é tão maravilhosa. Que legal. Eu não quero sair daqui. Não quer não, né, filhinho? Não quer não, né? Você acha que é aí. É aí. É aí. E aí o mundo que se ajeite. Alô? Acorda, varão. Pedro teve que acordar. Quando é que Pedro acorda? Não se esqueça, Pedro tem problema com o número 3. Aí você vê, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, porque todo mundo foram dispersos, menos, né? Nós não lemos isso? No capítulo 8, versículo de número 1, versículo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição, Atos 8, 1. Naquele dia levantou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, vírgula, exceto os apóstolos. Quer dizer, os mais preparados, os mais treinados, os que andaram com Jesus, esses acharam que eles tinham que ficar. Eles acharam que, não, nós estamos aqui, nós somos os apóstolos. Por isso que esses apóstolos modernos de hoje, esses neo-apóstolos, eles são todos ficáveis. Já reparou? Já reparou? Igualzinho os apóstolos de Jerusalém. Apóstolo significa aquele que é enviado. Está mais para um missionário do que para esses pretensos apóstolos modernos, que são simplesmente um título para dizer que quem manda na igreja é ele. Né? Hoje, ser apóstolo na igreja brasileira é dizer quem manda na igreja sou eu. Interessante que o Pedro, o apóstolo, mas isso deixa para depois, uma hora nós vamos falar sobre isso. Aqui, a igreja dispersa, os apóstolos ficam. Interessante, né? Interessante porque quando Saulo vai perseguir no capítulo 9, ele vai perseguir, ele nem consegue correr atrás dos apóstolos, parece que os apóstolos não estavam fazendo nada. Mas os irmãos que foram para Damasco estavam fazendo. Os irmãos que foram por Antioquia estavam fazendo. Para os irmãos que foram para o Ponto, Galácia, eles se espalharam. Para os irmãos que foram para Samaria, uau, o evangelho, a coisa estava acontecendo. Por onde ia, pregava o evangelho. Ah, que maravilha, a igreja de Jerusalém acabou. E aí você pensa, acabou a igreja, coitadinho da igreja. Não, os crentes se espalharam, porque aqueles que são cheios do Espírito, aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que têm a marca do Senhor não podem permanecer calados. E eles foram anunciando, espalhando o Evangelho. Pedro, no capítulo 10, eu não vou nem falar de Paulo aqui, porque que na conversão de Paulo, né? Mas no capítulo 10, Pedro resolveu, cansou de ficar só em Jerusalém. E aí diz lá, morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião. Esse cara era romano. Esse cara era um cara bom, temente a Deus. E aí Deus dá a ele uma visão. Dá visão, um romano, preste atenção. E fala que é para ir visitar, buscar o Pedro. Olha o versículo 5. Agora envia, isso é o anjo dizendo para Cornélio, vai atrás desse cara, envia mensageiro a Jope, manda chamar Simão, que é o Pedro, que tem por sobrenome Pedro, Simão Pedro. Ele está hospedado na casa do xará dele, Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Dá o endereço. Número 2,
código, e ele está hospedado lá. Aí o Cornélio enviou mensageiros para buscar a história de Pedro, porque o anjo falou com ele. Um romano. Para judeu é povo de Deus. O resto é gentio. Gentio não é um nome assim educado. Gentio é um nome quase que pejorativo. Quase não, pejorativo. Quem é você? Gentil. Gentil. Eu sou judeu. Eles, gentil. Quando um gentil se convertia e vinha para adorar a Deus, ele era chamado de prosélito. Prosélito. Gentil. Vai ter uma coisa pior, eu não quero adiantar aqui, mas daqui a pouquinho Pedro fala um negócio pior. Aí, no versículo 9, o Pedro, ele chega na casa lá do Simão e diz lá que, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Subiu assim no segundo andar. Foi visitar Simão Curtidor e começou a bater uma fome danada. E a irmã foi preparar uma comida especial demora, e enquanto está lá preparando a comida especial, diz assim, ó, subiu Pedro no eirado, na laje, por volta da hora sexta, a fim de orar. Orar por quê? Eu falo para os irmãos que eu sei porque que Pedro foi orar. Ele foi orar porque estava com fome. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase. Quer dizer, a irmã resolveu caprichar na comida. Então a comida que era para fazer em 15 minutos, 20 minutinhos, era esquentar um arroz, feijão, botar um ovo frito, esquentar a carne de ontem, fazer um negócio rápido. Não, resolveram enfeitar o pavão. E isso demora, né? Isso enrola, e a fome foi apertando. E Pedro lá orando, Senhor, desce fogo na panela, agiliza lá, Senhor, que o negócio aqui está estreito. Diz que ele teve um êxtase. Uma visão. E aí o que ele vê? Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Você não está com fome, Pedro? A resposta do pedido da oração de Pedro veio um lençol, como um lençol, descendo cheio de animais que para o judeu era impuro. Entende? Devia ter ali um porquinho, uma bistequinha, uma linguicinha de porco, não é? Pedro doido, com fome. Porco. Devia ter ali, talvez, um camarão. Judeu não come. Judeu não come essas coisas. Até hoje não come, coitadinho. Animal impuro. E aí Pedro vê descer aquele lençol, uma voz dizendo: Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma, preste bem atenção que ele fala, comum ou imunda. Nunca comi. Não vai ser agora, nem que se o Senhor mandar. Sou eu que estou mandando, Pedro. Diz o texto, o texto, versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imunda. Sucedeu isso por 3 vezes. De novo, 3 na vida de Pedro. Aquele objeto foi recolhido ao céu. Aí Pedro deve ter lembrado que negou 3 vezes, que Jesus perguntou 3 vezes, e agora o lençol desce, sobe 3 vezes. E aí, versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado da visão, 3 vezes, mata e come, Pedro. De maneira nenhuma, Senhor, não vou, nem se o Senhor mandar. O nem se o Senhor mandar, você vê que eu tô jogando no texto. Né? Mas Pedro está dizendo isso, e o Senhor está dizendo que é para ele comer, e ele não quer comer.
Todos os apóstolos estavam assim, espiritualmente falando. Pedro era assim. Nessa hora, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Aí os caras chegaram, e aí, enquanto meditava, versículo 19, preste atenção, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Eu tenho para mim que o Espírito falou assim, de uma maneira dura, de uma maneira firme. Não sei se, não deve ter sido. Um lençol vem e o Espírito, meu filhinho amado Pedro, querido, tem aí 2 hominhos, estão vindo, vai com eles, vai, mas não duvida não. Não. Eu acho que o Espírito deve ter falado duramente, dizendo, vai com ele, em nada duvidando. Não duvide, não coloque seus argumentos etimológicos, etnocêntricos, não coloque os seus argumentos de tradição religiosa, não coloque, eu os enviei. Tá bom. Resultado, que Pedro se apresenta, desce dali, conversa com as pessoas e vai. E quando Pedro vai lá na casa do Cornélio, quando ele chega lá, o Cornélio, olha aí, versículo 25. Versículo 25. Aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio, romano, comandante, centurião, um cara que tinha pelo menos uma tropa de umas 100 pessoas, um batalhãozinho, né? Saiu ao encontro dele e se ajoelha, prostrando-se aos pés, e adorou Pedro, judeu. Um romano, que é o dominador, vai fazer isso com o judeu, que é o... Não é normal. Não pode ser. Aí Pedro o levantou, versículo 26, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Não sou nada, não mereço nada disso. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. Muitos o quê? Muitos romanos, muitos gentios. A quem se dirigiu dizendo, preste bem atenção, porque o apóstolo Pedro está aqui sendo lapidado por Deus nas 3 vezes, de novo. Foi necessário que o lençol descesse, subisse de novo. Deus está ensinando Pedro. Vós bem sabeis. Agora que Pedro fala para aquele cara que acabou de se prostrar diante dele. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Quem é que proibiu? A cultura judaica. A ideia de judeu achar que é melhor do que os outros. Judeu é o povo de Deus e o resto é o povo do cão. É proibido ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas, bendito mais, Deus me demonstrou, olha o ensino de Jesus aqui, Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Imundo? O cara já chega na casa do cara chamando ele de porcão, chamando de sei lá o que. Esta era a mentalidade cultural de Pedro, que precisava ainda ser quebrada para ele se transformar no apóstolo que o Senhor está querendo que ele seja. Para ele poder escrever a primeira carta aos forasteiros, na dispersão, povo de Deus, eleitos, escolhidos. Gente, veja, mas Deus está primeiro passando Pedro na moenda dos 3. A gente fala de Pedro, ri, brinca, mas às vezes isso acontece com você e comigo, e não é nem 3, é 10 vezes, 15 vezes. Ah, não, eu sei que Deus quer isso de mim, por que não faz? Ah, eu sei, eu já até levei uns cascudos, eu até já apanhei porque eu não fui obediente. Ah, eu sei, quantas vezes?
Quantas vezes? Quantas vezes? Na terceira vez, Pedro entendeu. E ele vai. E diz que ele prega. E quando ele está pregando, parece que Pedro começou a enrolar. Diz lá no versículo finalzinho, dizendo assim, enquanto Pedro pregava, versículo 44 do capítulo 10, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também, onde já se viu, também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Capítulo 8, Felipe tinha descido a Samaria. Muitos se converteram, aí eles mandaram Pedro e João para certificar que a pregação de Filipe era boa, para saber o que é bagunça aquela, porque onde já se viu o Espírito, a igreja se converter em samaritano, ô povinho. Aí Pedro vai lá, ora o Espírito Santo desce e eles voltam de lá. Olha, sobre os samaritanos também, sobre os samaritanos também. E agora sobre os gentios também. Veja em Atos capítulo 2, o Espírito derramado. Veja, antes Jesus diz em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Então, Pedro não entendeu o Jesus dizendo, cheio, vá. Jerusalém, sim. Judeia, sim. Jerusalém e até os confins da terra. Pega lá um brasileiro, pega lá um tupiniquim, pega lá um afrodescendente, espalha o evangelho, porque o evangelho não é só recluso. Os apóstolos não conseguiam ter visão missionária. É por isso que eu estou dizendo que a igreja de Jerusalém era uma maravilhosa igreja, mas uma igreja sem visão missionária. Sem visão missionária. E é aqui, em Atos capítulo 10, que no esfregar do lençol, na descida, desce, sobe, uma vez, desce, sobe, duas vezes, desce, sobe, três vezes, e Pedro era um cara que aprendia só depois da terceira vez. E aí ele diz, Deus me demonstrou, sou bobinho mesmo, porque Jesus já tinha falado isso. Jesus já tinha mandado a gente fazer. E eles ficavam lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém e Jerusalém. Eles só viam Jerusalém. É assim como tem muitas igrejas e muitos pastores que só vê a sua localidade, só vê a sua igreja local, só vê o seu umbigo, só vê a sua nação, só vê o seu povo, só vê a sua esquina, só vê o seu lugar. Só. Quando a ordem precisa ser quebrada. Em outras palavras, é preciso que o lençol desça, é preciso que uma sarça seja ardente novamente, é preciso que alguma coisa nova mexa e talvez comece a partir de você que está nos ouvindo, porque o Senhor nos chamou e nos capacitou para ir até os confins da terra. Pedro está passando por esse aprendizado dos três. Pedro aprende com seus erros. Pedro vai ser agora o bom testemunho. Porque isso vai ser discutido mais na frente. E as pessoas ficam horrorizadas. As pessoas quem? Os judeus, que eram também, continuavam sendo bitolados. Onde já se viu? Esse pessoal tem que ser circuncidado. Esse pessoal tem que guardar a lei. Para ser salvo tem que guardar a lei. Tem que ser circuncidado. Isso deu um rolo na igreja. E a igreja vai discutir isso lá em Atos capítulo 15. E Pedro lá vai dizer, foi comigo, não foi com Paulo não, foi comigo, fui eu, vocês não lembram? Eu é que tive que ir à casa do Cornélio, romano, gentil, e o Espírito foi derramado lá. Então não é só para nós, não é só para judeu, é para todo aquele que arrepender e se converter. É para todo aquele que aí, como diz o versículo 2 da primeira carta de Pedro, e a gente só vai ler para terminar, né? Olha que coisa linda, que Pedro que está aí no aprendizado, que Pedro está na moenda, Pedro que está crescendo, aprendendo a ser um missionário de valor, Pedro que está crescendo e aprendendo a ser discípulo amado, Pedro, e aí diz lá, versículo 2, é para você, forasteiro, é para você espalhado por tudo quanto é lugar, não é para você, eleitos, oh, que coisa, palavra bonita para você,
quando Jesus olhou para você e para mim, ele nos escolheu, eleitos segundo a presciência de Deus. Esse é um princípio muito precioso. O que é presciência? Deus sabe tudo, né? Deus sabe tudo, Deus conhece todo, Ele conhece o presente, o passado e o futuro, Ele te conhece quando era mamando e quando você estiver caducando, Ele vai te conhecer, Ele sabe tudo e Ele sabe de antemão todas as decisões que você toma em coração e dádiva para com o Senhor. Eleito segundo a presciência de Deus. Pai, em santificação. Ah, pastor, eu já sou eleito, eu já sei que eu vou para o céu. Então, tem gente falando cada besterol. Ah, eu já sou eleito, então se eu sou eleito, não importa o que eu faça, eu estou garantido. Carinha, se você fosse garantido, se você fosse eleito de valor, se você fosse um crente de valor, quem pensa isso? Se você for um crente de valor, você vai ter em santificação do Espírito. Separado para o Espírito. O Espírito, ele, antes de tudo, ele é Espírito Santo. Não se pode ser cheio do Espírito sem ser cheio da santidade do Espírito. Não dá para dizer que fulano é cheio do Espírito dentro da igreja, fora da igreja, em casa, ele é um cavalo. Não dá. Não dá. Porque, olha, eu estou escrevendo para você, eleito, escolhido, em santificação, no Espírito, para obediência. Obediência de quê? Obediência da palavra, obediência da vontade do Pai, da vontade de Deus, da vontade do Espírito. E a aspersão do sangue de escolhido, foi o sangue derramado. Por causa do seu sangue derramado, você e eu temos vida. Nós não somos nada. E por causa disso tudo, por causa do Espírito, por causa da aspersão do sangue, por causa da eleição do Pai, e aí Pedrão faz uma saudação. Ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Uau! Graça, você sabe, é favor não merecido. Graça é a expressão que nos alcançou. Nós não somos salvos por meio de outra coisa a não ser pela graça. Pela graça, diz Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente, graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pedro sabe muito bem disso, porque Pedro vem contando esses seus tombos, essas suas caídas. Imagina, o Pedro já com o Espírito Santo. E Pedro não tem visão, não tem compaixão, ele está proibido, ele se proíbe, ele é proibido por culturas outras. De tal maneira que ele não fala do amor de Jesus para um outro, a não ser que ele seja da sua própria raça. Ele só podia falar para judeu. É proibido aproximar-se. Como é que é proibido aproximar? Como é que nós vamos cumprir o ID, as ordenanças de Jesus, ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Não só a da minha raça, do meu povo, mas tudo. Pedro tinha dificuldade. Só no capítulo 10 é que Pedro vai passar pelo val, vai passar pela luta. E nesse aprendizado ele aprende e diz, graça. A graça me alcança, né? E agora ele diz aos forasteiros. Ele pode entender, ele pode proclamar, e ele pode pregar, e ele pode falar. Graça e paz. Paz aí é a paz com Deus. É a paz com Deus. Eu era inimigo, agora estou amigo. Eu era perdido, agora fui achado. Eu era desobediente, agora eu sou obediente. Eu era idólatra, agora eu amo somente ao Senhor. E agora eu tenho paz com Deus. Paz com Deus. O pecado nos afastou, é a revolta, o pecado se afastou, mas agora ele perdoou os nossos pecados e nós fomos aproximados. E eu posso chegar diante de Deus e dizer, papai, Abba, Pai, os pecados não podem mais nos separar. A gente vai aprendendo com os erros e vai crescendo com os erros e vai pedindo perdão e vai se arrependendo e vai crescendo para ser aquilo que de fato Deus quer que sejamos. Portanto, meu querido irmão, levante a sua cabeça como Pedro. Não te deixes desanimar porque Deus te puxa a orelha. Não te deixes abater porque as coisas não estão como você pensa que deveriam ser.
Descansa. Reconhece que o Senhor está no controle. Entenda que a palavra de Deus é para ir mais além. Não é só para você. É para o teu vizinho. É para o teu familiar. É para os teus pais, tua mãe. É para quem está perto. Mas também é para quem está longe. E assim Pedro foi aprendendo. E assim Pedro vai nos ensinando. Que Deus te abençoe, forasteiro. Que Deus te abençoe, forasteiro. Que Deus te levante como Pedro moderno. Te levante como cheio do Espírito. Porque o Espírito é o mesmo. E ele nos é dado, e é Espírito de poder, de amor e de moderação. E quando o Espírito te tomar e te encher, deixe ele tomar. Não dá para você ficar contido, não dá para ficar parado. Vai sair pelas portas. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre você o seu rosto. E tenha misericórdia e te levante com graça e abundante paz. Beijo no coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Ó Deus, nós estamos aqui e o Senhor não tem desistido de nós. Nós estamos como forasteiros. E nós estamos aqui para ouvir Tua voz, que vem da boca de Pedro, que veio pela essa labareda, vem por esse exercício de aprendizado. Ó Deus, que a gente possa aprender também com os nossos erros, para não errar mais, que a gente possa errar, aprender e não voltar atrás, que a gente possa chorar e dizer, Pai, estou arrependido. Ó Deus, lava-me com teu sangue, quero caminhar junto a ti. Ó Deus, Pedro foi fazendo isso, foi caminhando, e foi crendo, e foi sendo trabalhado. Que bênção eu poder ler essa carta. Ó Deus, nós pedimos sabedoria e graça para aquilo que vamos ter daqui para frente. Ajuda-nos na caminhada com esse Pedrão. O homem que o Senhor não desistiu, que aprendeu com seus erros e que nos ensina através deles. Nós queremos te agradecer e quero pedir por cada irmão que nos ouve, que possa abrir os seus olhos, que venha um lençol sobre eles também, que eles possam tirar toda a cegueira do seu entendimento e possam ver que o Senhor é que está movendo os nossos corações para ir além, porque ainda existem muitos povos, muitas cidades, muitas nações que nunca ouviram falar de Jesus. E já pensou, Senhor, aquele dia, quando a trombeta tocar e o Senhor vier, e nós subirmos, nós vamos olhar para o Senhor e vamos falar o quê? Senhor, nós ficamos aqui na nossa Jerusalém, 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 Jerusalém. Você vai falar o quê? Ah, nunca ninguém me ensinou, nunca entendi. Nunca vi um lençol. Já pensou, Senhor? Nós não temos isso porque a Tua palavra está escancarada. Então revela pelo poder do Teu Espírito, Senhor, para que a gente entenda que a Tua palavra, o Teu Evangelho é em santidade de vida. A Tua palavra, o Teu Evangelho, debaixo do Teu sangue, o Teu Evangelho, a Tua palavra tem que ser espalhada. Outros estão precisando ouvir para que possam crer e possam ser resgatados do fútil procedimento que os pais deles deram para eles. Ó Deus, tem misericórdia e graças te damos porque nós já ouvimos, graças te damos porque o Teu Evangelho está sendo pregado e nós queremos pedir misericórdia sobre nós, porque naquele dia nós queremos apresentar os nossos corações e queremos ouvir o Senhor dizer, foste fiel no pouco, porque tudo que a gente faz aqui nessa terra é pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ó Deus, fala conosco, sustenta e enche-nos, perdoa-nos e continua a trabalhar e ensinar-nos para o louvor da Tua glória. Pedimos isto por Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te capacite, que Deus te dê graça. Ora por nós, fica na paz, espalha
Eu queria até pedir que, se você quiser compartilhar essa mensagem, se você acha que outras pessoas precisam ouvir, compartilhe na tua rede. Daqui a pouco nós vamos colocar lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu na nossa página no YouTube, se inscreva, nos ajude a espalhar um pouco mais. Não sabemos o que Deus quer fazer, mas nós queremos espalhar. Deus te abençoe. Ore aqui por nós. E se Deus nos der força e graça, na próxima quarta-feira, a gente quer abrir um pouco mais os nossos ouvidos para ouvir Pedro falando. Ou melhor, ouvir o Espírito Santo de Deus pela pena de Pedro, a partir da vida de Pedro, daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez em Pedro. Que Deus faça na minha e na sua vida para a honra e glória do seu nome. Amém? Um abraço a todos os irmãos, um abraço a cada um. Sejam cheios do seu Espírito Santo. Beijo no coração. Até quarta.